Atos capítulo 27, versículo 9, diz-nos assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga, mas do navio. E do navio, mas também da nossa vida. Só o versículo 9, vamos ler novamente, só a primeira parte. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. Repitam comigo: depois de muito tempo. Sua versão vai dizer alguma coisa parecida. Tendo se tornado a navegação perigosa. Digam comigo: tendo se tornado a navegação perigosa. Podem se sentar. Aleluia. O tema da mensagem nesta manhã é esse: navegação perigosa. Quero que você preste atenção ao que Deus me revelou para a igreja nesta manhã. Navegação perigosa é o tema da mensagem de hoje. Decole comigo. O apóstolo Paulo havia feito 3 viagens completas, chamadas de 3 viagens missionárias. Em todas as viagens que ele fez, ele fundou igrejas, estabeleceu pastores, curou enfermos, expulsou demônios, combateu os hereges, viu até vidas sendo ressuscitadas. Se tornou o mais célebre pregador de todos os tempos através dessas viagens. Viu muitos levantes contra ele, foi preso várias vezes, chicoteado, teve êxtase, foi ao céu, arrebatado e voltou. Mas agora Paulo está fazendo a viagem mais esperada por ele, a 4ª. Todas as 3 viagens que ele havia feito, ele foi e voltou. Mas esta, ele só vai, ele não volta. Paulo tinha uma coisa que me chama mais a atenção em matéria de ética. Todas as vezes que Paulo viajava e fundava igrejas, ele sempre voltava para dar um relatório da viagem aos seus pastores. Ele fundou várias igrejas, poderia ter dito, batido no peito, ter dito: eu sou o maior dos apóstolos. Mas foi o contrário, ele bateu no peito e disse: eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Enquanto mais Paulo crescia, mas ele diminuía no coração. Ele se tornava mais humilde. Mas um dia, de tanto ele ser acusado, e tendo ele também um pensamento missionário para Roma, ele caiu ao seu coração o desejo de visitar Roma e pregar ali, até mesmo para os grandes que viviam ao redor do imperador da época. Então Paulo, acusado de muitos crimes, por causa que ele era pregador, injustamente acusado, agora é enviado para Roma. Mas antes de ele chegar em Roma, ele tem uma visão. No meio do mar, Deus lhe revela que a navegação, o navio no qual ele ia,
com mais 267 presos, ia afundar, ia morrer gente. E ele começou a falar para as pessoas, principalmente para aqueles que guiavam o navio. Mas ninguém ouviu o recado que ele deu. Jejuaram, buscaram a Deus, haviam cristãos ali que buscavam a Deus também. Mas chega o ponto na viagem, ainda um pouco distante de uma ilha onde eles poderiam aportar. Ele diz isso aqui: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. E nesta manhã eu quero refletir com vocês sobre esse tema, navegação perigosa. A nossa vida é também uma navegação. Nós rumamos para um fim. Quando eu digo um fim, eu digo uma finalidade. Me refiro a uma finalidade. Todos nós somos como uma embarcação em cima do mar. E queremos chegar a um ponto. Enquanto não chegamos ao ponto ou ao porto, nós corremos riscos, nós corremos perigo, a nossa embarcação fica perigosa. E muitas vezes Deus nos revela até os perigos que corremos. E nesta manhã eu quero mostrar aqui para vocês, nesse texto, algumas coisas relacionadas ao perigo dessa viagem. E eu gostaria que você mergulhasse comigo rapidamente nas Escrituras, porque a mensagem vai ser praticamente uma meditação. Não vai ser tão longa, mas vai ser importante. Eu gostaria de mostrar algumas coisas relacionadas aos perigos desta navegação e aplicar tudo na tua vida. Quem sabe você está sentindo o cheiro de perigo ao seu redor. E eu queria que você comparasse o perigo que você corre, ou que vive correndo, à navegação de Paulo. Primeira coisa que eu quero falar sobre o perigo é que um perigo pode vir em nossas vidas mesmo depois que nós nos consagramos a Deus. Espera-se que quando nós jejuamos, aconteça o contrário do que aconteceu aqui. Já que eu jejuei, já que eu busquei a Deus, já que eu busquei minha face, nós esperamos que depois do jejum não venha nenhum perigo, nenhum capeta para nos atormentar, nenhuma tempestade querer nos afundar. Mas às vezes acontece o contrário. O versículo 9 diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum. Os crentes sempre tiveram um dia para jejuar. Crente nunca se isentou de sua prática, sua vida prática, sua vida cristã prática. E o jejum é uma prática da vida cristã. E eles haviam jejuado, passado o dia do jejum, mas mesmo tendo eles se consagrado a Deus, a navegação estava correndo perigo. Mesmo eles tendo se consagrado, a navegação corria perigo. Mesmo eles tendo buscado a Deus, eles ainda corriam perigo. Então não é porque eu sou um homem consagrado, não é porque você busca a Deus, não é porque você jejua, que você não corre risco, que a sua vida não corre risco. Você pode ser o homem mais crente do mundo, você pode ser um apóstolo que ande ao lado de Jesus. A tempestade ainda pode atacar um barco, mesmo Jesus estando nele.
E nós erramos muitas vezes, porque baseamos nossa fé, muitas vezes apenas em um texto sozinho, e assim formulamos uma doutrina para nós. O barco que ele anda, o barco que Jesus está, o barco que o Senhor está, ele não afunda nem despedaça. E nós encontramos, nós encontramos nesse texto que Jesus estava nesse barco aqui, porque Paulo estava lá, Jesus estava também, e esse barco corria perigo, e lá na frente ele se espatifa todo, e Jesus estava. Você pode estar com Jesus, você pode ter jejuado, e o perigo vir para a sua embarcação, e ser tão grande o perigo que espatife o barco. Algumas vezes o Senhor pode livrar o barco, pode fazer o vendaval rodear o barco e não chegar nele, mas às vezes Ele pode permitir um furacão pegar o seu barco e espatifar todinho. E nós temos que ter muito cuidado para não atacar e dizer: olha, o meu barco balançou e não afundou. Jesus estava nele. O de fulano balançou e se espedaçou. Com certeza ele não estava com Jesus. Essa afirmação teológica é a afirmação dos amigos de Jó. E eu não sou dos amigos, pseudos amigos de Jó. Você pode estar num barco e a tempestade vir e rodear e não chegar perto do seu barco. Você pode estar num barco, Jesus com ele, e a tempestade vir e o barco permanecer intacto. Mas pode existir um momento em que Jesus esteja no seu barco e a tempestade ataque seu barco e o seu barco se espatife todo. É a primeira coisa que eu quero te dizer. É só você olhar no versículo 10. Está aí. Senhores, dizia Paulo, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muitos danos e prejuízos, não só para a carga do navio, mas também para a nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito, versículo 11, ao piloto e ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. 12, não tendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice, e aí passar o inverno, visto ter por perto Creta, a qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. Paulo está dizendo: irmãos, a navegação está correndo perigo, a navegação é perigosa, e o perigo vem embutido com riscos de perdermos a carga, diga, bens materiais, e até nossas vidas. Preste atenção. Quando você corre um perigo, quando o diabo manda uma tempestade para o seu barco, não é só para balançar o barco, não é só para fazer medo, não é só para tirar você do sério, é para tirar o que você tem e tirar a sua vida. O diabo tem ódio de você e do que você tem. Vou repetir: o perigo, quando vem, visa tirar o que nós temos e tirar a nossa vida. Nessa terra o Senhor lhe deu sua vida e lhe deu o que você tem. E você precisa entender que quando o perigo vem, quem está me ouvindo? Quando o perigo vem, visa deixar você sem nada e morto. Paulo dizia: irmãos, senhores, a navegação é perigosa, está vindo um vendaval por aí, a navegação vai ser trabalhosa, os homens não vão conseguir, os marinheiros, ajeitarem esse barco. Vocês entendam que essa navegação corre o risco de se espatifar toda, e nós temos o risco também de morrermos na viagem. Sabe por quê? O ladrão
vem para matar, vem para roubar e para destruir. Então a sua navegação, quando corre risco, quando o diabo coloca risco na sua navegação, é exatamente para isso, para matar, para roubar e para destruir. Você não corre o risco apenas de ter medo, mas de acontecer na sua vida o que você teme acontecer. Em terceiro lugar, nós encontramos nesse texto que o perigo de uma navegação é traiçoeiro. Se você ver comigo o verso 13, diz assim: soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando ir. Olha que o perigo, quando vem, é traiçoeiro. Digam comigo: Satanás é traiçoeiro. Lá vai Paulo com mais quase 300 presos com ele, fora toda a tripulação do navio. De repente Paulo, quando diz vem uma tempestade, sabe o que é que o diabo faz? Manda um vento bem brandinho. O texto diz bem brando, para todo mundo dizer: falso profeta, tu disseste que vinha uma tempestade, veio, foi um vento brando. E na hora que o vento brando veio, diz que todo mundo pensava que estava todo mundo tudo bem. Mas quando todo mundo achava que estava tudo bem, Paulo diz aí no verso 14: desencadeou um tufão de vento com violência. Um tufão de vento chamado Euroaquilão, e foi arrastando o navio com violência. E o texto diz: não pudemos resistir ao vento. Primeiro veio um vento bem brandinho, para todo mundo achar que estava tudo bem. O diabo é traiçoeiro, os vendavais são traiçoeiros, o perigo de uma navegação é traiçoeiro. Primeiro o diabo manda um vento bem brandinho, para você achar que está tudo bem. Cuidado com certas branduras. Às vezes é melhor você ouvir uma certa grosseria, mas que seja verdadeira, do que ouvir uma palavra branda, embutida, incluída de mentiras. Às vezes nós precisamos ser sacudidos por uma forte verdade, e não necessitaríamos de um vento brando. Cuidado para o diabo não te enganar com a brandura do vento. Eu estou falando para alguém aqui que tem sofrido, exatamente porque antigamente alguém falava contigo brando, mas era por engano. E hoje você percebe que quase você morre por causa daquela brandura aparentemente até maravilhosa. Não se engane com branduras de vento. Às vezes é depois dessa brandura que o vento se torna um tufão perigoso, violento, para tentar arrastar o seu barco. Vigie e ore. Tem branduras que são perigosas, tem branduras que são mentirosas, tem branduras que seria melhor uma bravura, tem branduras que são enganadoras. Olhe para mim e se deixe ser usado. Diga para alguém que está perto de você: vigie,
cuidado com a brandura do vento. Às vezes a brandura do vento é mais perigosa do que a bravura dele. E eles foram enganados achando que tudo ia ficar bem. Mas naquela época, de quando em quando, ali naquele mar que ia de Jerusalém, da Ásia Menor, de Antioquia da Síria até Roma, passava ali de tempos em tempos esse vendaval chamado Euroaquilão. Ninguém escapava, todo mundo tinha medo desse tufão de vento. Era um fenômeno que acontecia frequentemente ali. Ai da embarcação que fosse tomada pelo Euroaquilão. Era pior do que navegar no Triângulo das Bermudas. Geralmente não escapava ninguém. Estou falando para alguém que está correndo risco na viagem. Risco de ser enganado na viagem. Quantas mulheres foram enganadas pelos seus maridos brandos, que depois se tornaram o diabo? Quantas igrejas foram enganadas por pastores brandos, que se tornaram depois o diabo, o demônio? Quantos funcionários foram enganados pelos seus patrões, que outrora brandos, depois se tornaram um tufão de vento perigosos? Quantos pastores foram enganados por muitos crentes que antigamente brandos, que abraçavam e depois se tornaram os piores vendavais dentro das igrejas, que quase despedaçavam tudo. Você está correndo risco na sua vida, quando muitas vezes não vigia ao seu lado, prefere dar ouvidos à voz de quem não tem nenhuma experiência. Paulo advertia: cuidado com o vento, cuidado com a tempestade, mas diz que eles achavam melhor darem ouvidos ao piloto do navio. O piloto do navio só entende de navio, mas de vento só quem entende é Jeová. Quantos podem glorificar a Deus? Mas uma quarta coisa sobre o perigo desta viagem é que o perigo que se corre numa viagem pode ser longo. Olha o versículo 16, diz-nos assim: passando sob a proteção de uma ilha chamada Scalda, a todo custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem em Síria ou Sirte, arrastaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, repete, ao terceiro dia, mais uma vez, ao terceiro dia, deixa comigo, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, já havia alguns dias, digam comigo, 3 dias, alguns dias, vamos, 3 dias, 4 dias de perigo, vai, deixa comigo, não aparecendo havia alguns dias, fim do versículo 20 dizendo, nem aparecia sol, nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. A tempestade, os perigos que corremos podem ser longos. Olhe para mim, 3 dias, vários dias, jogando a armação do navio dentro da água para aliviar o navio, jogando botes lá fora para ver se aliviava a carga. Meu Deus, não viam estrelas, não via o sol, não via lua. Naquele tempo não tinha os radares, não tinha satélite, eles se guiavam exatamente pelas estrelas. Alguns dias nessa turbulência toda. Escute, vocês podem imaginar quanto cansaço esses homens sofreram? Vocês podem imaginar o cansaço físico, eles tentando equilibrar esse navio,
e as ondas vindo, e os ventos vindo. Dá para você imaginar o cansaço, o medo, o pânico desses quase 300 homens dentro de um barco, sem ver a luz do sol, sem ver a luz da lua, sem ver estrelas, sem saberem se estavam indo ou voltando, ou estavam parados, sem saberem de nada. Meu filho, 3 dias, 4 dias, 5 dias, num terror desse, parece uma eternidade. Sabe por quê? 10 minutos sofrendo, irmão. Se você nunca sofreu coisas assim, 10 minutos sofrendo parece uma eternidade. Quando você passa um ano numa bondade, numa bonança, parece um dia. Mas quando você passa 5 minutos sofrendo, é uma eternidade. Agora você imagina 3, 4, 5 dias, 6 dias sem comer, sem beber, sem ver luz do sol, lembrando de casa, pensando que vai morrer, discordando uns com os outros, sem saber se estão indo para frente ou estão voltando, sem saber se estão parados, sem saber o que está pela frente, sem enxergar nada. Isso dói, isso arrasa com a gente. Quem sabe eu estou falando nessa manhã para alguém que está passando uma tribulação assim, que tem demorado, que tem durado muito tempo. Quem sabe você já vem 3, 4, 5 dias, meses, quem sabe anos, sofrendo. E tem mais uma. Quem estava em Roma, para onde eles iam? Quem estava em Roma, para onde eles iam? Quem estava em Creta, uma ilha mais próxima? Quem estava em Antioquia? Quem estava em Jerusalém? Não sabiam que eles estavam passando esse perigo. Escute, perigos longos, sofrimentos demorados, não implicam dizer que alguém está vendo. Tem perigo que você passa por um dia, por um 2, por 3, por 4, por 5, e você diz assim: meu Deus, será que ninguém está vendo? É possível que ninguém esteja vendo. É possível que alguém esteja entendendo diferente. É possível que ninguém esteja notando nada. Portanto, muitas vezes nem é bom você ficar fazendo as contas. Ninguém em Jerusalém está me vendo, nem em Antioquia, nem mesmo em Roma, ou na ilha mais próxima. É para passar o perigo só mesmo, muitas vezes. O perigo pode ser longo, pode ser demorado. Quando a Bíblia diz assim, não se engane, o choro pode durar uma noite. Repita isso. Só isso, vai. Ah, meu filho, essa noite para alguns é só a noite mesmo. Mas essa noite para outros, aqui ó, são 3 dias, 5 dias, 1 ano. Essa noite não é uma noite literal necessariamente. Essa noite pode ser 10 anos. Essa noite pode ser 20 anos. E mesmo depois de 20 anos de sofrimento, às vezes de perigo, é possível que alguém não veja. E você tem que levar sua vida com Cristo, sem blasfemar de Cristo e sem ligar seu coração a quem está do lado de fora do barco sem ver nada. Aleluia. Aleluia. Sua noite pode estar durando muitos dias. Continue confiando no Senhor. O perigo pode estar demorando na sua vida e alguém muitas vezes nem está vendo. Cadê os discípulos de Paulo?
Cadê as 13, 14, 15, 20, 50 igrejas que ele fundou? E os presbíteros que ele ganhou? E o seu discípulo amado, que era Timóteo, a quem ele chamava de meu filho? Cadê? Nenhum aparecem. Mas às vezes não aparecem, sabe por quê? Porque não é para aparecer. Porque tem perigo que nós temos que passar sozinhos, sem nenhum ressentimento. Às vezes ninguém vê, e às vezes vê e faz que não vê. Não guarde ressentimento. Quantos podem dizer amém? Não guarde ressentimento. Não guarde ressentimento. Cada caso é um caso. Deixe as coisas se resolverem com Deus. Eu já passei tantas lutas na vida sem ninguém ver. Nós já passamos tantas lutas em nossa casa sem ninguém ver, sem ninguém entender, sem nós precisarmos colocar nas redes sociais ou atirar pedra em alguém porque não fomos vistos no nosso sofrimento. Mas outras vezes a gente foi visto. A gente não merecia ter sido visto nenhuma vez. Às vezes nós temos que entender que essa navegação perigosa tem que ser somente a gente. Não fale mal, não ande atrás de alguém que passa à frente. Não fale mal dos irmãos de Timóteo que você ganhou. Não atire pedra na igreja de Éfeso que você fundou. Não atire pedra na igreja de Tessalônica, da Galácia, de Éfeso que você fundou. E nem atire pedra na igreja dos Filipenses. Não diga, naquele tempo me sustentavam de tudo e agora não me sustentam de nada. Não digam nada com a igreja de Corinto, onde você se dedicou 1 ano e 6 meses para fundá-la. Tem horas que tem que passar só. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Esse amanhecer vai acontecer. Pode demorar, mas esse amanhecer acontece. Quantos podem dizer amém? Para finalizar a mensagem agora, se segure. Eu já lhe mostrei que o perigo da viagem vem depois de uma consagração, pode acontecer. E que o perigo de uma viagem traz muitos prejuízos. Eu já lhe expliquei que o perigo da viagem é traiçoeiro. Eu já lhe mostrei que a viagem perigosa pode ser de longo tempo. Por último lugar, em último lugar eu quero dizer, o perigo de uma viagem. Segure aí. Respire. Respire. Que eu vou lhe dizer a última coisa. O perigo de uma viagem. O perigo do euroaquilão, do tufão de vento veemente e violento. Preste atenção. Pode ser evitado. Esse vendaval aqui, esse problema aqui poderia ter sido evitado. Olha o versículo de número 21, o que é que diz? Olha aí. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Muito tempo sem? Muito tempo sem? Quem é que come dentro de um perigo, meu filho? Apetite não vem não. Havendo, eu repito, todos. Quantos? Todos estado muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta, para evitar este dano e esta perda. Poderia ter sido evitado ou não podia? Se tivessem escutado Paulo, ele disse: era preciso terem me escutado para evitar esse dano e essa perda. Olhe para cá. Está entendendo? Tu está entendendo aí? Pegou ou não pegou? Alguém entendeu aí? Não, estou perguntando de novo. Alguém entendeu? Esse perigo aqui não podia, não precisava ter vindo.
Tem coisa na sua vida que você e eu passamos, mas poderia ter evitado. Aleluia. Quem está entendendo? Pronto. Tudo isso aqui, perda do navio, perigos, fome, poderia ter sido evitado. Por quê que não foi evitado? Só por um motivo: não deram ouvidos a como era o nome do homem de Deus? Paulo. Se tu não deres ouvidos aos homens de Deus, se prepare para vendavais. Sabe como é que acontece no mundo espiritual, meu filho? Olha para cá. Olha para cá. É que nem você ser chefe de uma empresa de energia elétrica. Aí você é o chefe, você foi quem construiu. Você foi quem estudou a empresa. Aí eu chego para trabalhar. Aí você vai me treinar. Preste atenção, você vai me treinar. Aí você diz: bispo, ó, não toque aqui porque aqui dá choque. Não toque aqui porque aqui dá choque, viu, bispo? Você vai me dizendo. E se o senhor precisar tocar, o senhor desliga lá na entrada, para não levar choque. Aí eu cheguei naquele dia, sem conhecer de perto a empresa de energia elétrica. Eu digo: isso é uma bobagem. Não precisa eu ir lá, é distante demais tudo isso. Aí eu vou mexer aqui sem desligar lá. Aí o choque é na certa. Por quê? Porque eu não ouvi o especialista. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, mas se alegre com isso. Tu não és especialista no mundo espiritual. Um sacerdote tem pura obrigação de ser. Porque se ele não for, ele não tem direito de liderar o povo. É necessidade de um Paulo da vida se consagrar mais do que você. Até porque Paulo tem mais tempo. Porque é você quem sustenta Paulo. Para que Paulo se dedique à oração e ao ministério da palavra. Então Paulo tem mais direito e dever de te orientar. E ele disse aqui: se vocês tivessem me ouvido, mas não ouviram Paulo, porque Paulo lutava com o mundo espiritual e eles não entendiam. Eles foram trabalhar com o piloto e disseram: piloto, você acredita no que esse homem está dizendo? E eles disseram: não, porque esse homem não estudou navegação. Mas Paulo tinha estudado palavra. Agachar, abassúria, cantalabassúria. Digam comigo: existem perigos que eu passo na vida por causa da minha desobediência. Agora digam comigo: existem perigos que podem ser evitados. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa aqui: que o perigo que você arrasta muitas vezes para a sua vida, eu só acho um problema grave. É que você arrasta um perigo para a sua vida e você coloca outros no risco. Alguém está me ouvindo? Quem foi que não escutou Paulo? O piloto e o centurião. Só dois. Quem iam morrendo? 266 presos. Quem está me ouvindo? Se você acha que o que estou dizendo aqui é sério, digam comigo: isso é muito sério. Mais uma vez, quem foi que não ouviu Paulo? O piloto e o centurião. Quem ia morrendo? Todo mundo. Cuidado, meu filho.
Quando você não ouve a palavra de Deus, não ouve o homem de Deus, o perigo não vem só para ti. O perigo vem para todo mundo que está por perto de você. É por isso que tem gente que é ruim estar perto dela. O pior é que muitas vezes você não pode evitar estar perto de certas gentes. Às vezes é possível não andar com os ímpios e nem se assentar na roda deles, dos escarnecedores. Mas tem ocasião que você é obrigado a andar com eles. E esse é o problema, que alguém está com você, não ouve a Deus, e quando vem um vendaval, pega você também. E a minha oração nesta noite, nessa manhã, se você está correndo um risco, percebe agora pelo Espírito de Deus, você pergunta: Senhor, será se não é porque eu não ouvi a tua voz? Aqui nessa cidade tem uma mulher depressiva há uns 15 anos, mas em alta definição a sua depressão. Ela não pode sair de casa. Eu não sei nem se essa mulher está viva ainda. A última vez que eu a vi, ela estava lá no cantinho dela, sem falar, sem querer se alimentar, nem sem querer sair de casa. Por quê? O filho dela chegou a mim e tinha tido uma visão à noite de que alguém lhe surpreenderia e descarregaria uma arma em sua cabeça, e ele morreria, e ele se viu morrendo e descendo ao inferno. E ele correu em minha casa para interpretar o sonho e perguntou se eu podia dar a interpretação. Eu disse: meu filho, está interpretado, conte de novo. Ele disse para mim: eu tive um sonho ontem à noite em que alguém descarregava uma arma na minha cabeça, e eu morria, e eu entrava no inferno. E ele disse até o lugar onde tinha visto. Eu disse: meu filho, aí está interpretado. Alguém vai atirar em você, uma arma vai ser descarregada em você, e você vai morrer e depois vai para o inferno. É o que você sonhou, está claro. E ele disse assim: mas eu poderia evitar isso? Eu disse: aí é outra coisa. Pode evitar se você me ouvir. Se você me ouvir, você vai evitar. Ele disse: o que é que eu faço? Eu disse: você se ajoelha aqui e eu oro por você. Você aceita Jesus no coração, continua firme, e ninguém vai atirar em você. Aleluia! Ninguém lhe mata, e nem você vai para o inferno. Sabe o que ele me disse? Só posso fazer isso daqui a 2 meses. Eu não posso fazer hoje. Eu disse: mas não tem mais tempo, cara. Tem que ser hoje. Você tem que ouvir hoje. Ele disse: eu não posso ouvir hoje. Eu vou lhe dizer por quê. Eu disse: por quê, meu amigo? Ele disse: é porque eu tenho umas coisas para resolver aqui na redondeza, que Jesus não pode ir comigo. Eu preciso da companhia do Satanás. Tem algumas coisas, Bispo Amaro, que eu não posso levar Jesus para resolver comigo. Eu tenho que ter a companhia, pelo menos durante 2 meses, a companhia do diabo. Aí depois, bispo, pode esperar aqui desse jeito. Pode esperar aqui, que eu venho aceitar Jesus. Mas eu preciso de 2 meses ao lado do diabo. Ele deu as costas. Eu disse: não tem jeito, ele vai para o inferno. Eu estava fazendo um culto aqui perto da cadeia, 7h30 da noite, quando passou a mãe dele desesperada dentro de um carro. Pastor Cícero, pelo amor de Deus, ora por o meu filho. Descarregaram uma arma na cabeça dele. E ela disse: onde? Foi onde ele falou. Naquela hora eu disse: eu vou orar. Mas eu já sabia que ele já estava dentro do inferno se queimando, que quando ela chegou no hospital ele já tinha morrido. Eu quero que você leve isso muito a sério. Pare de atirar pedra em pastor. Eu ando por aí, irmão, e vejo tanta gente dizendo que alguém falou mal de mim, e por coisas que eu não disse, nunca nem pensei em falar. Meu filho, tu tome cuidado. Eu não sou ninguém não, mas eu passo o dia inteiro orando. Tu tem cuidado. Eu vejo tanta gente atirando pedra em homens de Deus, que pregam a palavra do Senhor, sem medo nenhum atira pedra. Você pode até discordar, meu filho, de um servo do Senhor que anda no altar de Deus, mas não atira pedra não fala mal não de Paulo não.
Porque se tivessem ouvido Paulo, esse navio não tinha corrido esse risco. Mas eu quero falar para alguns ou para muitos que estão aqui nessa manhã ou vão me ouvir depois. Se você está correndo risco, eu tenho uma boa notícia. A partir daqui eles vão ouvir direito. O navio se acaba, mas as vidas são salvas. Se você está passando por uma tempestade, eu quero dizer que Jesus está presente na tempestade. E Ele pode salvar a sua vida. Às vezes o barco pode até não ficar inteiro, mas vamos orar a Deus que Deus pode deixar a sua vida ficar intacta. E eu quero que Sara prepare aí o louvor. Jesus está presente no grupo Logos. E eu quero que a igreja cante comigo essa canção. Ele está presente. É o que nos basta. Só quando Sara soltar aqui. Eu quero que você fique de pé. Fique de pé. Glória a Deus. Mantenha-se firme. Que Deus pode evitar vir o perigo. Deus pode dizer que a tempestade não vem. Se segure na palavra de Deus. Lembra de Naamã? Por que foi que ele foi livrado da lepra? Porque ele disse, assim e assim disse a menina. Está lá na internet a mensagem, escuta lá. Meu filho, ouça a voz do Senhor. Não abra a boca para dizer bobagem. Paulo disse, esse perigo poderia ter sido evitado se tivessem me dado ouvidos. Quem sabe você está enfrentando o perigo porque alguém não ouviu a Deus e você está correndo risco do mesmo jeito. Quem sabe você está num barco à deriva. E eu quero que você cante essa canção comigo bem forte, que a igreja já está aprendendo. Eu não sei se está vindo já, você está numa tempestade. Quem sabe teu barco está assim. Dias que me sinto um discípulo naquele barco em meio ao temporal. As ondas são maiores que a minha fé, e sem saber para onde ir, eu fico ali. Eu posso ver o medo em outras caras. Naquele barco todos passam mal. Não há quem tenha força tal que pare ou que devolva o rumo àquela nau. Mas um de nós se lembra e acorda o mestre, que estava todo o tempo ali também, que ordena calma as águas, aumenta-nos a fé, para não mais esquecermos que Ele está ali. Quero ouvir a igreja! Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente, é o que nos basta. Todo mundo! Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer.
Assim são nossas vidas hoje em dia, nos vales tão profundos onde a dor, angústias, medos, traumas e decepções se mostram prontos para nos abater. Aí é só lembrar do nosso mestre Jesus, estava lá e estarás aqui também. Ordena paz pra alma, aumenta-nos a fé, restaura nossa vida, pois está ali. Levante as mãos e cante assim, ó. Ele está presente, é o que nos basta. Todo mundo. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Todo mundo! Pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer. Só as vozes para terminar. Ele está presente, é o que nos basta. Me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente, é o que nos basta. Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer. Glória! Vou lhe dar a bênção. Você vai na paz de Deus. Quarta-feira estaremos nas igrejas buscando o Senhor em espírito e verdade. A vitória é nossa. Mais forte. A vitória é nossa. Mais uma vez, a vitória é nossa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja para sempre. Para sempre. Vão na paz de Deus, em nome de Jesus.